Bem-vindo, viajante. Aqui é a Moira. Hoje eu te trago o relato perturbador de Gabriela, que lembrou de um trauma de sua juventude. O que vou compartilhar aconteceu no litoral, não muito longe de Laguna. Tenho 54 anos, mas quando vivi aquilo, eu tinha acabado de fazer 14. Vim de uma comunidade de pescadores muito simples, e meu pai, desde moço, deu um jeito de juntar alguns pedaços de terra, faixas de restinga, um trapiche antigo e uns galpões de madeira onde se guardavam redes e canoas. Como eram áreas extensas, ele se dava ao luxo de arrendar parte para quem quisesse instalar rancho de pesca, ou para que alguns criadores deixassem ovelhas na restinga. Com o tempo, abriram uma estrada costeira ao lado de um dos terrenos do meu pai. Muita gente passou a cortar caminho por ali, e isso valorizou demais uma das áreas. Para muitos seria uma oportunidade de ouro, vender por um bom preço. Mas meu pai era teimoso nisso. Muita gente tentou convencê-lo a vender. Ele não queria. Até que numa tarde, uma caminhonete preta parou diante de nossa casa. Um homem chamado Mário Falcão pediu para falar com ele. Deixamos que entrasse e conversaram por um bom tempo. No fim, esse homem conseguiu dobrar meu pai e acertaram um valor. O combinado era que meu pai receberia uma parte adiantada, com o restante passado quando assinassem os papéis. Durante esse intervalo, meu pai ficou remoendo a decisão, olhando para o chão, o maxilar preso, o dedo marcando a mesa como se contasse a maré. Na manhã do segundo dia, ele reuniu a família na sala e contou o plano do Sr. Falcão. Construíram um posto náutico com loja grande, gelo, combustível e mantimentos para que embarcações e moradores das praias mais distantes pudessem parar ali. Negócio certo, ideia que nunca tinha passado pela cabeça dele, muito menos pela nossa, que ainda éramos crianças. Ele ficou calado um tempo e nos mandou sair porque precisava conversar a sós com a nossa mãe. Depois, soubemos que decidiram manter as terras. Era o que ele queria desde o começo, mesmo quando a tentação do dinheiro batia como um vento forte na porta. Mesmo assim, quando o Sr. Falcão voltou para entregar o dinheiro e adiantar a papelada, meu pai desistiu. Disse que tinha mudado de ideia e preferia deixar as áreas para os descendentes. O que meu pai não sabia é que o tal Mário Falcão andava metido com contrabando e tinha braço comprido. Não levou bem o sim que virou não. Pegou o maço de notas de volta e avisou, com voz de água parada, que gente de palavra quebrada não servia para nada e que aquelas terras seriam dele de um jeito ou de outro. Não berrou. Falou baixo, do tipo que ameaça como quem conta relógio. Meu pai ficou apavorado, claro, mas firme. Trancou o portão, reforçou a tramela do galpão, tirou o barco da água e empurrou para o mato por trás das moitas. Ordenou que não saíssemos de casa por um mês para não nos expormos. Dinheiro não faltava, mas também não sobrava, e depois de 3 semanas trancados, as reservas de comida acabaram. A fome apertou feito cinta, e o cheiro de peixe seco que vinha do galpão não resolvia prato. Meu pai disse que iria buscar mantimentos e voltaria rápido. Farinha, feijão, um pedaço de charque, vela e sal grosso. 1 hora se passou, depois 2, depois 6. A expressão de minha mãe murchou. Entre lágrimas, pediu que nos preparássemos para a possibilidade de não vê-lo de novo. Acreditei nela sem esforço. Tinha certeza de que os homens do Falcão haviam encurralado meu pai para forçá-lo a ceder. A casa, que já era pequena, ficou menor. O barulho do vento entrando por baixo da porta parecia a gente sussurrando. Naquele tempo eu era bruta, rebelde, cansada de vida de beira de mar. A raiva servia de combustível. Na minha tolice, fugi de casa para procurá-lo. Enfiei os pés num tênis velho, escondi o cabelo sob um boné e saí pelo fundo.
pela trilha das bananeiras. Fui perguntando pelo caminho e alguns disseram ter visto meu pai correndo em direção ao mangue numa área de preservação. Não pensei direito e faço aqui um aviso. Menina nenhuma deve seguir meu exemplo, porque o anjo da sorte nem sempre está de serviço. A coragem sem juízo é a faca de dois gumes. Quando cheguei àquela borda de manguezal, vi caminhonetes espalhadas, motores frios, portas abertas. Uma delas ainda chiava, metal contra metal, como se tivesse acabado de frear. Tentei enxergar se meu pai estava em alguma delas. Não vi. Havia uns 15 homens armados, olhando para todo lado, caminhando com pressa, cortando a vegetação, deixando pegadas fundas na areia úmida. Sem dúvida procuravam meu pai. Senti alívio por um segundo. Se procuravam, não tinham achado. Eu me virava para recuar quando ouvi uma frase que me congelou. Ali, alguém apontou. Meu corpo inteiro ficou dormente, mas alguma coisa dentro de mim, não sei se Deus, se teimosia, se instinto, mandou correr. Corri. Ali o terreno era um corta-caminho de dunas, moitas de capim-gordura, trilhas de caranguejo, troncos secos, raízes expostas. As terras do meu pai eram grandes como o mundo. A gente conhecia cada reentrância, os bancos de areia, os grotos, os atalhos de pescador, as passagens em que a lama cede e a gente quase perde o chinelo. Escolhi a pior rota, a mais pedregosa, cheia de ouriços de pedra e cactos. A gente chamava aquela trilha de A Vassoura, porque, diziam os velhos, era onde uma mulher de vestido azul aparecia varrendo areia de madrugada para quem tivesse coração bom. Por causa das histórias, quase nunca íamos por ali. Justamente por isso, senti que era o caminho que me salvaria. O vento cortava de lado, levantando areia que mordia a pele. Enquanto corria e me encolhia atrás de moitas, eu ouvia os homens entrando na restinga. Estalos de galho, palavrões mastigados, o tilintar letal contra a fivela. Precisei engolir o choro para que não escutassem meus soluços. Afundei-me entre duas pedras grandes, onde a sombra dos arbustos fazia uma caverna de raiz. O cheiro de lama quente e sal pegou no nariz. A escuridão me favoreceu. Sempre fui magra, seca, e isso ajudou a caber ali. O buraco podia ter cobra coral, podia ter aranha caranqueja. Com tanta adrenalina, eu não pensei em nada disso. Apertei os joelhos contra o peito, envolvi as canelas com os braços e segurei a respiração até o peito pedir ar. O tempo ali é coisa de maré, não passa igual. Fiquei imóvel, sem um ruído, até o céu trocar de cor um tanto de vezes. As sombras se alongavam e encolhiam. E eu contava, sem saber porquê, as passadas que não eram minhas. Ao longe, uma garça gritou. Perto, um siri andou de lado, tropeçando no meu tênis. Eu não mexi um músculo. O sol caiu de verdade quando algum chefe apitou e o barulho de portas de caminhonete bateu como o mar batendo pedra. Os motores choraram, um atrás do outro, e foram embora. A poeira baixou devagar, feito cortina. Fiquei um tempo sem saber se saía ou se continuava escondida. Estava decidindo quando uma face surgiu diante de mim, como se o mangueiral tivesse feito uma abertura. Quase desmaiei. Era o rosto de um homem idoso, pele de sol, barba branca curta, olhos azuis de água funda. Na mão, ele carregava uma lamparina com chama calma, dessas de querosene, e o vidro todo manchado de sal.
A luz não tremia com o vento, como se não pertencesse ao mesmo mundo que o vento. Quase te pegaram, menino. A voz era grossa e mansa, de quem tinha costume de falar baixinho. Vem, não tem mais ninguém aqui. Vou te mostrar por onde sair. Desabei a chorar, de alívio e medo misturados. O velho me olhava com ternura de avô, uma paz de reza pronta. A presença dele simplesmente tirava a pedra do meu peito. Ele me ajudou a sair do vão entre as pedras com uma mão firme, quente como o sol de manhã, e fomos pela vassoura, entre dunas e filetes de água. O chão fazia som de passos sobre açúcar molhado. Enquanto andávamos, perguntei quem ele era, porque eu nunca tinha visto aquela figura. Tenho um negócio com teu pai, menina, respondeu sem pressa. Fiquei de olho por aqui desde cedo. Naquela hora, lembrei que meu pai ainda arrendava rancho e trapiche para pescadores de fora e que muita gente devia favor e cobrança. Como é seu nome? Arrisquei. Estevão. Ele sorriu e os olhos fizeram um brilho que parecia lamparina. Mas me chamam de Seu Estevão, do Farol. A presença dele era como achar um anjo sem asa, com cheiro de sal, roupa simples de tecido grosso, calça arregaçada, pés quase sem ruído. A chama iluminava o caminho sem cegar, revelando raízes, buracos de caranguejo, o fio d'água que cruzava a trilha. Chegamos à beira de um braço de maré. Ele apontou com a lamparina. Ali adiante, uns metros, teu pai está. Subiu na casuarina grande, perto do trapiche velho. Diz para ele que os homens foram embora por agora, mas que vocês têm que sumir antes da maré virar. Eu volto pro serviço, preciso cuidar do que é meu. Essa última frase ele disse rindo baixo, como quem guarda segredo de família. Eu quis abraçá-lo, mas tive vergonha. Agradeci de coração e prometi rezar pela saúde dele. Ele agradeceu pelas futuras orações e seguiu pela mesma trilha, lamparina firme, chama que não mexia nem com a brisa do mangue. Deu 3 passos e já parecia parte do lugar, um recorte de luz andando entre as sombras. Corri até a casuarina. Lá em cima, enroscado nos galhos, estava meu pai, sujo de resina, a camiseta rasgada numa ponta. Gritei para ele descer. Avisei que os homens tinham ido embora e que precisávamos sumir dali. A primeira reação dele foi me bronquear. Com razão. O que eu estava fazendo no meio daquilo? Poderiam ter me matado. Depois, nos abraçamos e choramos. Não sei se de alívio por estarmos vivos ou pelo terror que já tinha passado por nós. O abraço dele cheirava a mar e medo. E eu quis ficar ali um tempo que não existia. No caminho de volta, contei tudo. Quando disse sobre o velho da lamparina, meu pai me mandou descrever direitinho. Pele curtida, cabelo branco, olhos azuis, lamparina de vidro arranhado, cheiro de querosene e maresia. A calma na voz. Também notei uma coisa só então. Durante todo o nosso percurso, a chama nunca baixou e o vidro não esquentou na minha proximidade. Era como uma chama que existia por teimosia própria, acesa por tarefa. Meu pai ficou mudo um instante, depois disse, com o olhar enfiado na areia: o homem que me vendeu o trapiche e aquela faixa de areia se chamava Estevão. Foi guarda-farol e morreu antes de você nascer. Fiquei surpresa. Medo eu não senti. O que ficou claro para mim foi que ele tinha sido meu guia naquela noite. Eu conversara com um morto
e só soube depois. Chegamos em casa com o dia ganhando claridade. As malas já estavam prontas. Na mesa havia algum dinheiro, menos do que antes. Os homens do Falcão tinham passado ali para avisar minha mãe de que devíamos deixar a propriedade imediatamente, ou iríamos virar cinza, nós e os bebês da casa. Um compadre dos meus pais apareceu com um carro e nos levou. Não voltamos. Os capangas tomaram conta e cercaram o terreno com um jeito de dono. Dizem que o posto náutico começou a ser erguido, que ergueram colunas e deixaram brotar ferro. A estrutura ficou de pé por um tempo. Depois o sal comeu como bicho paciente. Hoje, as antigas terras do meu pai estão no abandono. Concreto pelado, trapiche torto, mato por todo lado e um sino de boia que toca sozinho quando o vento vira. O que é curioso é que ninguém consegue se apossar daquilo por muito tempo. Vira e mexe, aparece invasor, fica uns dias, semanas, depois some. Uns juram que são os próprios contrabandistas botando medo. Eu não. Acredito que seja o seu Estevão do Farol. A Restinga reconhece o dono que ela escolhe. A vida andou. Fomos morar na casa de uma tia, depois alugamos um lugar perto do mercado de peixe. Meu pai voltou a trabalhar de noite, consertando o motor de barco, e a mão dele nunca mais tremeu na hora de amarrar nó. Às vezes ele parava no meio do serviço, passava a palma na testa e dizia sem olhar para mim: "Guardião é coisa séria, Gabi. Lugar que escolhe guardião não vira pasto de bandido fácil, não." Anos depois, não sei quantos, porque em beira de mar o calendário é a lua, passei de carro pela estrada costeira. Dava para ver de longe a casuarina grande e as colunas de concreto nu. A tarde caía e, juro por tudo, vi um pingo de luz andando devagar na beira do mangue, no mesmo caminho da vassoura. Não parei. Só fiz o sinal da cruz e segui, com o coração leve de quem foi salvo e grato. Contaram que em noite de vento leste dá para ver a lamparina descendo e subindo o barranco como sentinela. Aprendi algumas coisas naquela noite e nos dias que vieram. Que tem gente de carne e osso mais bruta que água e que tem nomes que o vento respeita. Que algumas promessas, quando quebradas, viram maré, e maré não se para com mão. Que toda terra boa escolhe um guardião, e nem sempre esse guardião respira. Que coragem não é grito, às vezes é silêncio, às vezes é passo atrasado, às vezes é saber voltar. Também aprendi a ouvir o silêncio grosso. Ele não é sossego, é suspensão. Parece quando a tomada dá mau contato e a geladeira desliga por um segundo. Parece quando os remos param de bater no casco e o barquinho fica solto, esperando o mundo decidir. Nessa hora eu falo baixo para dentro. Não responde, espera. E passo mentalmente a lista de cuidados que ninguém me ensina no papel. Não grita o próprio medo pro mangue, não entra em trilha que chama pelo apelido, não enfrenta a noite achando que é dona do chão. Se for preciso cruzar Restinga no escuro, leva uma reza que saiba de cor. Caminha sem assobiar e, principalmente, não pechincha com promessa antiga. Promessa, quando acorda, quer serviço. Se um dia te oferecerem dinheiro que vem com fôlego de ameaça, escuta teu estômago, ele sabe mais do que o bolso. Se um desconhecido te guiar com uma chama que não apaga, caminha na fé, mas não esquece o caminho de volta. Marca a árvore, repara no barulho, confia no cheiro.
E se por acaso o farol da tua vida apagar por vento, lembra que tem guarda que segue trabalhando, mesmo depois de entrar no lado de lá. Às vezes me pego imaginando o que teria acontecido se eu tivesse escolhido outra trilha. Talvez eu não estivesse aqui contando. Às vezes penso no seu Estevão, de que era feita a paciência dele, de que era feito aquele olho de água. Penso se foi ele quem ensinou a vassoura a varrer meus passos, se foi ele quem avisou as cobras e aranhas que aquela menina não era comida. Penso se guardiães têm descanso. Acho que não. Quem vigia aprende a viver de fio de luz. Hoje, quando a luz aqui de casa dá aquela falhada e o silêncio fica pesado como o ar parado de maré morta, eu acendo um abajur amarelo, lamparina moderna, e deixo uma fresta de cortina para a rua emprestar claridade. Não é medo, é costume de quem entendeu que certas presenças gostam de ver o caminho. Se passo perto de caminho de terra com porteiras sem número, acelero sem vergonha. Reconheço o desenho da escuridão daquele lugar em outras escuridões. Numa casa de praia fora de temporada, num hotel com carpete gasto, num depósito de loja fechado de tarde. Não é que eu veja a coisa, eu pressinto a pergunta. Vai entrar? E minha resposta é sempre a mesma. Não, obrigada. Se um dia você cruzar a estrada de Restinga e de canto de olho notar um brilho andando contra o vento, não precisa desafiar. Agradeça de longe. Alguns trabalhos não são para nossa mão. Alguns nomes é melhor que permaneçam com quem sabe carregar. Esse foi o relato de Gabriela. Qual foi o trecho mais perturbador para você? Se ouviu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo Pesadelo Diário.